Bom, eu gostaria de pedir para se juntar aqui a nós temos a honra de ter também aqui conosco, ao vivo, o governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, para falar um pouco a respeito desse processo de independência. A TV Cidade Verde sai na frente para comemorar os 200 anos da independência e, claro, tem participação direta do estado do Piauí nesse processo. Boa tarde, governador. Nós, antes de mais nada, agradecemos a disponibilidade do senhor para falar um pouco conosco a respeito desse processo tão importante para a história do nosso estado, que amanhã completa 198 anos, né? 198 anos no dia 13 de março. Governador, boa tarde para o senhor. Como é que o Piauí tem a sua história e o seu nome escrito na história do Brasil na defesa da independência desse país? Olha, primeiro saudar você, Joel, saudar aqui também a Capitão, todos que fazem a nosso sistema Cidade Verde, e também eu quero saudar aqui com muita alegria, me permita, meu querido Jesus Filho, ele que sempre tem essa paixão pelo Piauí, essa paixão por vários setores, dentre eles a cultura, a economia do Piauí e a história do Piauí. E me apresentou, aqui me fez esse convite para estar hoje aqui, nesse momento em que nós nos preparamos para a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, já no próximo ano, e considerando o 13 de março, claro, considerando o dia do Piauí, também há 200 anos da independência do Piauí, a partir do dia do Piauí, do 19 de outubro, mas nós temos esses outros fatos que ocorreram ali em Piracuruca, no 22 de janeiro, 24 de janeiro em Ueiras, o momento em que se consolida ali o governo, e o momento do 13 de março, onde tem ali o enfrentamento que depois resulta na prisão do FIDIE. Como lembra aí o doutor Carlos Rubens, nós tivemos certamente ali um momento marcante, porque FIDIE era realmente um herói de guerra, um comandante que tinha sido destacado para o Brasil, com cerca de 8 mil homens em embarcações. Naquele tempo não era fácil vir de Portugal aqui para o norte do Brasil, essa região que ficaria sob o jugo português, e eu acho que nesse a gente poder percorrer, né, o que era o Piauí 200 anos atrás. Então, meu querido Jesus, você já tinha feito lá atrás um momento especial ali, quando fez, inclusive, um documentário extraordinário indo à Europa, ao Rio de Janeiro, e aqui também pela Cidade Verde, podendo exibir. Então, eu quero saudar aqui o doutor Anfrísio, o doutor Carlos Rubens, vi que também já teve aqui imagens aqui também, provavelmente depoimento do nosso historiador Laurentino Gomes, com outros historiadores que vieram ao Piauí e aqui se tocaram essa parte destacada da história do Piauí que não tinha sido contada, né? Ou seja, a partir daí, refazendo para os livros, refazendo para a rede de educação, a inclusão desses momentos marcantes do Piauí na história da independência, né? Ou seja, o Piauí como a última fronteira mesmo, porque o Ceará ali, quando o FIDIE se instalou aqui fazendo o Piauí essa história da independência. Governador, de algum modo, de modo claro, cristalino, a Batalha do Genipapo, os 198 anos amanhã, os 200 anos da independência do Brasil, eles dão ao Piauí essa característica de batalhador pelos seus destinos, pela sua independência. Como é que o senhor observa que essa característica do piauiense tem ajudado na construção do Estado ao longo desses, vamos dizer, 200 anos pós-independência, né? Já que a história do Piauí é maior do que esses 200 anos? É claro. Bom, primeiro lembrar que aqui ainda naquela época a gente ainda tinha uma presença muito forte dos chamados povos das origens, né? Ou seja, os indígenas ainda tínhamos várias tribos ainda presentes, nações indígenas. Eu mesmo
olhando a história da minha família, como muitos piauienses, aliás, é muito raro, essa miscigenação aqui foi muito forte entre europeus, indígenas e afrodescendentes, e ali encontro a nação G, né, provavelmente ali na região onde hoje é Belém do Piauí, a tribo de Jaicó, e resultou inclusive na fundação e o nome da cidade de Foz. E o fato é que é um momento ali de ainda muito atrasado, fico imaginando o transporte naquela época, o atraso na área de educação, poucas pessoas tinham oportunidade, pelo menos, de aprender a ler, escrever, pouca gente tinha dinheiro para poder ir para o Rio de Janeiro, ou ir para Salvador, ou ainda de poder ir para a Europa, como era comum naquela época, para os que tinham dinheiro, os mais ricos, e também no momento, quando a gente olha na própria produção, era ainda o extrativismo, a criação do gado no mato, era mais na frente a maniçoba, a madeira, o couro, ou seja, eram praticamente vivia do extrativismo, mas uma importância muito grande. É um estudo interessante do economista Reis Veloso, que ele mostra que nós chegamos a ser um dos maiores exportadores, a ficar entre os 10 maiores exportadores brasileiros em um determinado período, exatamente pela proximidade dessa região com Portugal, ali, onde hoje é o Porto das Barcas, o Porto da Amarração, ali em Luiz Correia. Dali saía mercadorias para a Europa, saía para o Rio de Janeiro, Salvador, para São Luís, ou seja, para Manaus, para Belém, para outros lugares. E aí eu puxo aqui, então acho que a gente vai ter uma oportunidade, eu imagino, da gente fazer aí uma viagem na história desses 200 anos, né? O que aconteceu de lá para cá, na economia, na educação, no social, na saúde, na área relacionada ao campo, à cidade, à organização das cidades. Então, eu acho que é uma iniciativa extraordinária. E desse ponto, do 13 de março, eu destaco exatamente esse lado da força do nordestino, do piauiense. A gente vive numa região em que viver já é um desafio, não é? E se a gente imagina as pessoas que vieram para cá, mesmo os que vieram de Portugal, aí mais os que foram trazidos à força, não é, da África como escravos, os indígenas, que houve a tentativa aqui, o meu querido doutor Anfrísio, não é, ele, ao escrever Mandu Ladino, ele retrata de uma forma romanceada, mas extraordinária, a partir da história de Mandu Ladino, o que era o conflito entre as fazendas, né, os criadores de gado, e os índios, que para ele tudo que está na natureza é deles. As aves, então eu posso matar as aves, posso matar aqui uma capivara, um animal aqui do mato. Então chegou ali aquele outro animal, né, um boi, uma vaca, e eles achavam que era um animal também, e ali matavam, e isso gerava conflito. Daí tentam, não é, escravizar, não conseguem, tentam dizimar, né? Esse foi a alternativa. Há fatos em Valença que mostra 5.000 pessoas degolados, crianças, enfim. O conflito também com os africanos, que também não aceitavam, formavam ali os quilombos, a exemplo do que ocorreu em outros estados, na luta, na resistência. Então, a vida nunca foi fácil, não é? No Piauí. Então, por isso, ele é mesmo esse herói, né? Tanto que quando sai do Estado, se destaca, né, muito rapidamente naquilo que é o seu talento, que é a sua profissão. Eu olho hoje, por exemplo, nós estamos enfrentando essa guerra aqui contra o coronavírus. Se Deus quiser, é um momento muito ruim, mas vamos vencer. Por isso mesmo, suspendi as atividades que temos tradicionalmente lá para evitar aglomeração, mas vamos vencer essa etapa. E eu sempre digo da importância de conhecer a nossa história, porque a nossa história é também uma história de vitória para o Piauí. Veja, Poeiras, Igreja Nossa Senhora da Vitória, né?
importante de destacar ali em Parnaíba, a Igreja Nossa Senhora da Graça, na Praça da Graça, a Praça da Vitória, de garantirmos vitórias e mais vitórias ao longo do tempo. E essa da independência, ela se destaca porque a conquista da independência para o Piauí também significou a independência para o Brasil. Ela encorajou maranhenses, encorajou, como foi dito aqui, pelo doutor Anfrísio, eu ouvi, o Ceará já tinha aderido, né? Pernambuco, toda essa parte aqui do Nordeste, em direção ao litoral, já tinha resolvido a adesão à independência. Ficou essa parte, então, Piauí, Maranhão, Pará, em direção ao Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, tudo isso aqui ficaria sob o jugo português, assim como as colônias, a colônia francesa, a colônia inglesa, ali na região ali, limitando ali com o Brasil, ali na região norte. Então, havia ali, até muitos anos depois, como aconteceu com muitos lugares da África e também aqui da América, que ficaram colônias francesas, de Portugal, portuguesas ou inglesas, que eram os desbravadores, os colonizadores, os espanhóis, e essa região poderia ter ficado por muito mais tempo, provavelmente bem mais atrasada, mas pela força, pela coragem, pela luta, pela libertação, numa briga, numa luta desigual, canhão, o facão, foice, enfim, vencemos pela astúcia. Tem uma passagem extraordinária da nossa independência, que eu gosto muito, que é quando se coloca ali, tem a batalha, e aí após a batalha, nós temos uma situação em que muitos dos nossos morreram, praticamente ali nós perdemos ali aquela batalha, porém à noite, com a astúcia do nordestino, do piauiense, ali junto com o cearense, nós fomos lá, eles foram lá no acampamento, pegaram as armas, sempre com o uso da pólvora, jogaram ali no rio, para lembrar março, um período de chuva, como está hoje lá, o genipapo cheio, eles jogaram ali as armas, soltaram os animais eram as carretas, né? Ou seja, quem carregava os canhões, quem carregava os mantimentos. E aí, quando amanhece o dia, os portugueses se sentiram fragilizados, por isso que eles fogem ali em direção à União, ainda param em União, depois atravessam o Parnaíba e aí são encurralados em Caxias do Maranhão, onde Fidié é preso, deportado, e isso permite consolidar esse continente chamado Brasil. E isso tem uma presença especial, destacada do Piauí. Por quê? Temos que ter orgulho disso. Quem tem orgulho da história, do passado, se sente mais firme, mais encorajado para o futuro. Cláudia Brandão. Obrigada, né? O governador deu uma pequena aula de história aí, até já antecipou algumas coisas que a gente falava. De fato, eu ia até me dirigir ao doutor Anfrísio para tratar justamente disso. A princípio, foi uma derrota do Piauí, porque foi um massacre, eram camponeses despreparados diante a organização e o poderio bélico dos portugueses, né? Nossos camponeses lutavam com foices, pedras, machados, mas depois eles acabaram se apropriando dessas armas, como já explicou o governador Wellington Dias, e isso acabou sendo uma derrota, pelo menos uma derrota moral para Portugal, e o que fortaleceu o nosso processo de independência, né? É verdade. Queria agradecer, Cláudia, ao governador Wellington. Eu queria agradecer ao senhor, governador. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, meu querido. Vamos seguir na luta e vamos vencer essas batalhas do presente também. Cláudia, muito obrigado. Obrigado aqui ao doutor Anfrísio, ao Carlos Rubens, a todos que estão aí trabalhando com entusiasmo. Nós criamos aqui um conselho da independência, uma coordenação da independência, e vamos juntos trabalhar aí para nos preparar bem para que a gente possa conhecer sobre esses 200 anos até a independência. Então, muito obrigado, agradeço muito. Muito obrigado, governador Wellington Dias, pela participação aqui conosco.